Meus queridos irmãos e irmãs, com muita alegria nessa noite, eu desejo saudar a Igreja de Jesus com a paz do Senhor. Amém? É sempre motivo de alegria, de satisfação estarmos na presença de Jesus. E na presença de Jesus apresentarmos louvores, adoração, expormos o nosso coração à palavra do Senhor nosso Deus. E eu creio, meus irmãos, que assim como todas as vezes quando nós estamos diante da presença do Senhor, o Senhor também tem uma palavra especial aos nossos corações nessa noite, em o nome de Jesus. E nesse instante já, eu gostaria de lhe convidar, por gentileza, que você pudesse abrir a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, no Evangelho que nos escreveu Lucas. Abra, por gentileza, a Bíblia Sagrada, no Evangelho de Lucas, e nessa ocasião nós faremos a leitura de dois textos, duas referências bíblicas que servirão como base para a ministração da palavra do Senhor nessa ocasião. Primeiro eu quero lhe convidar ao texto de Lucas, capítulo 15, e nós leremos apenas os versículos de número 1, 2 e 3. E depois, virando algumas poucas páginas da Bíblia, nós iremos para o texto de Lucas, capítulo de número 19, e leremos o versículo de número 10, texto que já foi lido, mencionado hoje na leitura oficial do culto divino. Nessa noite, pela misericórdia de Deus, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, o Espírito Santo me inspirou para que pudesse compartilhar com a sua igreja, diz respeito ao Evangelho e à parábola do Deus resgatador. É exatamente sobre isso que falaremos nessa noite, em o nome de Jesus. Vamos ler primeiro Lucas, capítulo 15, versículos de número 1, 2 e 3. O texto da palavra do Senhor nosso Deus nos diz o seguinte: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e escribas murmuravam dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele, Jesus, lhe propôs esta parábola dizendo. Qual parábola que Jesus propôs e disse? A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola dos dois filhos perdidos. Vamos virar agora as páginas da Bíblia e vamos para o texto de Lucas, capítulo 19, versículo de número 10. Lucas 19, 10 nos diz o seguinte: Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe nessa noite, através dessa palavra, em o nome de Jesus. Meus queridos irmãos e irmãs, as parábolas, elas foram o método principal que Jesus escolheu para anunciar o Evangelho do Reino de Deus. As parábolas são esse meio pelo qual Jesus decidiu anunciar a boa notícia a respeito desse reino que agora ele estava inaugurando. Embora Cristo tenha utilizado outras formas de ensino, os estudiosos, os biblistas, os conhecedores da palavra de Deus, chegam a dizer que Jesus pregou cerca de 1/3 das suas mensagens no formato justamente das parábolas. Enquanto os líderes religiosos do tempo de Jesus ensinavam através da exposição da Torá, da lei de Moisés, discutindo as tradições, os intérpretes, enquanto, por exemplo, os filósofos gregos ou os juristas romanos empregavam aí a retórica, o discurso persuasivo para convencer as pessoas, Jesus se utilizou das parábolas, as parábolas para ensinar a respeito do Evangelho de Deus. E talvez uma das perguntas óbvias que naturalmente nós façamos diante disso é: o que é uma parábola? O que é uma parábola, irmão Vitor Breno? O que se constitui uma parábola? A parábola, basicamente, uma palavra que vem do grego parabolê, que significa literalmente jogar ao lado de. Ou, de uma outra forma, jogar uma coisa ao lado de outra para entendê-la melhor. Se nós formos, por exemplo, para os dicionários bíblicos vão nos definir parábola como um tipo de comparação, uma alegoria, uma história
que busca narrar de maneira fictícia um acontecimento ou uma verdade, buscando explicar algo que era desconhecido através de figuras conhecidas. A ideia básica, meus irmãos, é que uma parábola, ela busca, portanto, compartilhar uma verdade através de imagens comuns do dia a dia às pessoas, e essas pessoas serem, portanto, convidadas a refletirem e a tirarem suas próprias conclusões com relação àquilo que está sendo dito. Nesse sentido, as parábolas, nenhuma delas são histórias, por assim dizer, misteriosas, que a gente tem que descobrir um tipo de sentido oculto. Elas são, na realidade, declarações simples e objetivas que têm a intenção justamente de compartilhar essa verdade fundamental. Existe um pesquisador da palavra de Deus, chamado professor Clayton, que ele afirmou acertadamente. Ele disse o seguinte, que a parábola é um tipo de espelho. Para que serve o espelho, meus irmãos? Um espelho serve para que nós possamos nos ver, para que nós possamos nos enxergar. Possivelmente você, quando foi se arrumar, se preparar para vir a esse culto, a essa reunião, a essa ocasião, você se colocou diante do espelho. Talvez alguns mais do que outros, alguns gastaram mais tempo do que outros, mas todos nós praticamente aqui nos colocamos também diante do espelho. E por que a parábola pode ser considerada como um espelho? Porque ela serve para que os ouvintes enxerguem, através daquilo que está sendo contado, da história que está sendo ministrada, o nosso próprio rosto, a nossa própria realidade. Existe um outro pesquisador também, um outro biblista, um outro estudioso da palavra de Deus, o professor Craig Blomberg, que ele diz que as parábolas não são simples ilustrações de verdades, não são pequenas historinhas, anedotas, mas sim histórias profundas e provocadoras que desafiam a maneira como as pessoas veem a realidade, veem a si mesma, mas veem sobretudo o reino de Deus. Estima-se, meus irmãos, que Jesus tenha proferido aproximadamente 42 parábolas ao longo do seu ministério. E essas parábolas estão registradas nos chamados evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Curiosamente, o evangelho de João não contém parábolas. É interessante observar isso. E quando nós olhamos para essas 42 parábolas, nós poderíamos classificá-la em pelo menos 3 gêneros principais. O primeiro tipo de parábolas que nós encontramos nas Escrituras, nos Evangelhos, são as parábolas que nos falam sobre a inauguração do reino de Deus. Como, por exemplo, a parábola dos vinhos novos em odres novos, Mateus 9,17, ou, por exemplo, a parábola da semente de mostarda no Evangelho de Marcos, capítulo número 4. Além desse tipo de parábolas, nós temos as parábolas sobre a consumação e o juízo do reino de Deus, como, por exemplo, também as parábolas das 10 virgens, em Mateus 25, ou a parábola dos trabalhadores da vinha, que nós encontramos em Mateus, capítulo número 20. E a terceira categoria de parábolas que nós temos no Novo Testamento, nos Evangelhos, são as parábolas que nos falam sobre a vida e as características do reino de Deus. Como, por exemplo, também a parábola do bom samaritano, que nós encontramos em Lucas, capítulo 10, do versículo 30 ao 37, e aquela parábola que foi a base da nossa leitura, que será a base da nossa ministração nessa noite. Lucas 15, do versículo 1 até o versículo de número 32. Esse pedaço de texto do Evangelho de Lucas, do capítulo 15, é constituído, portanto, de 3 histórias. A história da ovelha perdida, da dracma perdida e dos 2 filhos perdidos. E eu quero denominar aqui nessa noite, em nome de Jesus, essas 3 histórias contadas por Jesus no capítulo 15 de Lucas, como as parábolas do Deus resgatador. As parábolas que nos falam, sobretudo, do Deus que resgata o seu povo. Mas antes de entrarmos propriamente no texto, eu quero chamar a sua atenção a algumas verdades interessantes acerca de Lucas 15, para que a gente possa compreender melhor as verdades espirituais que o Espírito Santo de Deus me fez perceber nesse texto. Em primeiro lugar, eu quero chamar a sua atenção de que o texto de Lucas 15, sobretudo dos versículos de número 1 até o versículo de número 32, é constituída de 3 histórias, como eu disse, a história da ovelha perdida, da dracma perdida e dos 2 filhos perdidos. E como é próprio das parábolas, Jesus vai se utilizar aqui, meus irmãos, de situações comuns do cotidiano para ilustrar o seu ensino. No primeiro caso, por exemplo, Jesus vai utilizar a figura do pastor e da ovelha, que era muito conhecida nesse contexto agropastoril do Antigo Oriente.
Na segunda história, Jesus vai se utilizar das atividades domésticas, corriqueiras de qualquer casa na região da Judéia. E na terceira e na última história, Jesus vai falar sobre questões familiares entre pais e filhos na cultura judaica. E eu não tenho tempo, e nem é o objetivo, nós fazemos a leitura de cada uma dessas três histórias, mas vocês sabem que na primeira delas, a parábola, a história da ovelha perdida, nós temos um homem que tem 100 ovelhas, e por alguma razão, uma dessas ovelhas se dispersa e vai para longe. E aí esse pastor coloca as 99 num aprisco e vai ao encontro dessa ovelha que se perdeu. Na segunda história, nós temos a história da mulher que tinha 10 dracmas. E o texto nos diz que essa mulher perdeu uma das dracmas. Uma dracma pode ser considerada como uma moeda, um valor monetário daquele período. E essa mulher, ela acende uma candeia, ela começa a varrer a sua casa, ela começa a procurar, diz o texto, diligentemente, até que ela possa encontrar então essa dracma ou essa moeda. E a última história, que nós também conhecemos muito bem, é a história dos chamados 2 filhos perdidos. Tradicionalmente, às vezes a gente chama essa história de a parábola do filho pródigo, mas na verdade, quando a gente olha com atenção, estão descrito aqui a história de 2 filhos que estavam perdidos. Um filho perdido que saiu de casa e um outro filho perdido que estava dentro de casa. A segunda coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que, por mais que nós estejamos falando aqui de 3 histórias, nós estamos falando de apenas e tão somente uma parábola. Eu quero chamar a sua atenção porque essa é uma verdade fundamental para a nossa ministração. Veja que, inclusive, Jesus conta essas 3 parábolas juntas e sequenciadamente. Jesus não coloca um ponto final nessas histórias. Se você prestar atenção, Jesus conta uma atrás da outra. É como se fossem 3 partes ou cenas de uma mesma história. Não são 3 histórias diferentes. É uma mesma história, uma mesma parábola, uma mesma verdade, mas que tem 3 cenários diferentes. Eu quero que você preste atenção nisso. Uma outra coisa interessante, eu quero partir da hipótese aqui, de que o texto de Lucas 15 está diretamente ligado àquilo que é considerado, meus irmãos, como a mensagem central, ou uma das mensagens centrais do Evangelho de Lucas. E que mensagem é essa central do Evangelho de Lucas? É o texto que nós lemos no capítulo 19, versículo número 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Portanto, a ideia aqui é que o evangelista vai resgatar no capítulo número 15 essa verdade central. E em Lucas 15, nós vamos ter essa descrição acerca do Deus resgatador. Justamente de Deus em Cristo, que vem para buscar e salvar o quê? O que se havia perdido. E em último lugar, para que a gente possa entender, meus irmãos, adequadamente essa parábola também, as 3 histórias que estão em Lucas 15. Nós precisamos considerar com muita atenção o contexto da parábola, sobretudo 2 pontos. Primeiro, o problema ou a questão que se configura como pano de fundo. E em segundo lugar, o público-alvo para o qual Jesus está se direcionando. Eu quero chamar rapidamente ainda a sua atenção a esses 2 pontos. Com relação a essa primeira questão, eu quero destacar aos irmãos o problema que estrutura ou configura o pano de fundo dessa parábola. Se você puder comigo acompanhar no texto bíblico, vai ficar ainda mais fácil de nós entendermos aquilo que o Espírito Santo quer falar aos nossos corações. O texto de Lucas capítulo 15, versículo de número 2, vai nos dizer que os fariseus e escribas, eles fazem uma acusação a Jesus. Eles apontam o dedo para Jesus e fazem uma acusação a Cristo. E que acusação é essa que fariseus e escribas fazem com relação a Jesus? Eles vão dizer o seguinte: este Jesus recebe pecadores e come com eles. Os fariseus e escribas estão acusando Jesus de receber e de sentar à mesa com pecadores. E talvez, meus irmãos, esses fariseus e escribas, eu penso, pastor Antônio José, que talvez eles estivessem lembrando de alguns episódios que o próprio Lucas registrou no seu evangelho. Por exemplo, Lucas 5,12 fala que Jesus curou um leproso. Lucas 5,27 vai falar da chamada do publicano Levi, ou Mateus, para o colégio apostólico. Ou ainda, quem sabe, nós poderíamos imaginar que esses fariseus e escribas estavam pensando em Lucas 7, quando a pecadora unge os pés de Jesus. Ou quem sabe ainda, Lucas 8,40, a mulher do fluxo de sangue que toca em Jesus, e quando toca em Jesus ela é curada. Talvez esses homens estivessem
com esses episódios na cabeça, eles acusam Jesus de se associar a pecadores. E no versículo de número 3, o texto vai dizer que por causa dessa acusação que os fariseus e escribas fizeram com relação a Jesus, Jesus contou uma parábola. Então por que Jesus contou a parábola? Por que ele contou? Porque ele foi acusado pelos fariseus e pelos escribas de que estaria sentando com pecadores e comendo com eles. E por que os fariseus e escribas, meus irmãos, consideravam essa acusação como algo grave? Por que era um problema para Jesus sentar com pecadores e com publicanos? Em primeiro lugar, porque possivelmente os fariseus e os escribas entendiam que se Jesus fosse de fato um Messias ou um profeta, ele não poderia se corromper se aproximando desse tipo de gente. Ele não poderia andar perto dessas pessoas. Mas também uma segunda explicação possível é que os fariseus e escribas se entendiam como pessoas que estavam perto de Deus, enquanto os publicanos e pecadores estavam longe de Deus. Então perceba, fariseus e escribas estão perto e publicanos e pecadores estão longe. Por isso eles acusam também Jesus de receber justamente os pecadores. A segunda questão que eu quero chamar a atenção dos irmãos nesse texto é justamente para os públicos que estão escritos aqui. Porque no versículo de número 1 diz que Jesus está cercado de publicanos e pecadores, e no versículo de número 2 está dito que ele está cercado de fariseus e escribas. Por causa do tempo, eu não vou aqui tentar definir ou explicar aos irmãos quem eram essas categorias de pessoas que estavam próximas de Jesus, mas em síntese nós poderíamos dizer aqui que pecadores e publicanos eram a ralé da sociedade, eram aquelas pessoas consideradas como os mais pecadores indignos daquele tempo, aquelas pessoas que eram consideradas longe de Deus, e os fariseus e os escribas eram considerados como aquelas pessoas mais santas, mais espirituais, como aquelas pessoas que estavam mais próximas de Deus. E aí, meus irmãos, é que a história a respeito dessa parábola, por isso que a gente está fazendo essa introdução um tanto quanto longa, é importante para nós entendermos a aplicação que Jesus faz a essas histórias. Por quê? Porque se nós olharmos com atenção, a gente vai ver que essa parábola contada em 3 histórias é direcionada exatamente a cada um desses públicos específicos. A primeira história que Jesus vai contar, a história da ovelha perdida, é direcionada para o primeiro público. Quem é o primeiro público? Os publicanos e os pecadores. Publicanos e pecadores, que eram considerados pessoas longe de Deus. A segunda história, que é a história da dracma perdida, ela é contada agora para um outro grupo. Que grupo é esse? O grupo dos fariseus e o grupo dos escribas. Fariseus e escribas. Mas aí tem uma terceira história. É a história dos 2 filhos perdidos. E aqui Jesus está integrando os 2 grupos. Jesus está chamando publicanos e pecadores. Jesus está chamando fariseus e escribas. Está colocando eles numa mesma história. A primeira história é para o primeiro público. A segunda história é para o segundo público. E a terceira história para todas as pessoas. E nessa noite, em o nome de Jesus, eu quero compartilhar com a igreja de Jesus algumas verdades espirituais que Deus trouxe ao meu coração quando eu estudava, meditava nesse texto, e verdades que nos falam justamente a respeito dessa boa notícia de que Deus em Cristo é o Deus resgatador que veio para salvar, para buscar, para redimir toda a humanidade e cada um de nós. E a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês à luz nesse texto é sobre como o texto descreve não apenas esses 2 públicos, mas como esse texto também descreve a cada um de nós, a eu e você que estamos aqui nessa noite. Na primeira história, os publicanos e pecadores, eles são descritos como ovelhas perdidas. Se você puder ver no texto, capítulo 15, versículo número 4, esses publicanos e pecadores são chamados de ovelhas perdidas. Como nós já afirmamos, a história aqui é de um pastor que tinha 100 ovelhas, uma se desgarrou por algum motivo, ele deixou as 99 no aprisco e foi atrás dessa uma que se desgarrou. A história dessa primeira parte da parábola, meus irmãos, vai nos falar justamente dessa ovelha que é alguém perdido, desorientado, alguém que perdeu o cuidado, a proteção do pastor. Essa primeira história fala
de alguém que por alguma razão se distanciou do pastor, se distanciou do convívio das outras ovelhas e que por isso ela se colocou numa situação muito complicada. Uma vez que essa ovelha se desgarrou, ficou longe do pastor, ficou longe do rebanho, ela se tornou vulnerável aos perigos da vida. Ela se tornou vulnerável ao frio da noite. Ela se tornou vulnerável a lobos selvagens que queriam devorá-la. Ela se tornou vulnerável a não ter um lugar para descansar ou um lugar para se alimentar. Nós estamos falando de ovelhas perdidas. A segunda história, que é direcionada para fariseus e escribas, descreve agora esse público como uma dracma, uma moeda que se perdeu dentro de casa. Como nós falamos, tem uma mulher com 10 dracmas, ela perde uma, e aí quando ela perde, ela acende o candeeiro, ela varre, ela arruma a casa, e ela vai ao encontro dessa dracma que se perdeu. Olha que interessante. E essa história vai nos falar agora de fariseus e escribas, como isso que tinha antes um valor, importância, mas que foi perdido. E não se perdeu em qualquer lugar ou em qualquer região. Não foi na rua que se perdeu. Se perdeu justamente aonde? Dentro de casa. A casa, meus irmãos, que deveria ser esse lugar onde as coisas estão organizadas e fáceis de serem encontradas, se tornou justamente um labirinto onde essa dracma se perdeu. E ao se perder dentro da própria casa, essa dracma ou essa moeda, ela perde o seu valor, ela perde a sua importância, ela perde o seu propósito, porque ela não servia mais absolutamente para nada. Ovelha perdida, dracma perdida, terceira história, juntando publicanos e pecadores, juntando agora escribas e fariseus, nós temos a narrativa que nos conta agora de todos esses, como representados na figura de 2 filhos. Um filho mais novo, representado pelos pecadores e publicanos, que se perdeu ao ir para longe de casa, e um filho mais velho, representando os fariseus e escribas, que ficou dentro de casa, mas estava igualmente perdido. Nessa última história, nós temos 2 filhos que se perderam com relação à sua identidade, com seu relacionamento com o pai, e por se perderem, eles estão vivendo dissolutamente, fazendo com a vida o que ele quer e fazendo com que a vida escoe por entre os seus dedos, e um segundo filho que está perdido, afogado em amargura, em rancor, em inveja, em aborrecimento. E aí eu quero chamar a sua atenção nessa noite, porque da mesma forma, eu e você, sejamos como aqueles que estão no grupo dos publicanos ou dos pecadores, ou seja, que estão longe de Deus, ou daqueles que são fariseus e escribas e que julgamos estar próximos de Deus, precisamos entender essa verdade fundamental do Evangelho. E que verdade é essa? É a nossa condição humana de seres perdidos diante de Deus. Glorificado e bendito seja o nome de Jesus. Não importa se você se julga como um publicano ou como um pecador. E não importa se você se julga como um fariseu, um escriba ou um religioso. A verdade do Evangelho é que todos nós, cada um de nós, estamos perdidos diante de Deus. Isso significa, meus irmãos, algo muito profundo. Não apenas que existisse um tipo de falha pontual na nossa natureza, como se fosse um problema eventual numa peça de um motor de um carro, mas é que o próprio motor, ele está comprometido, ele não serve absolutamente mais para nada. E aí nós chegamos a uma verdade fundamental da palavra de Deus, é que enquanto não reconhecermos que somos profundamente perdidos, meus irmãos, jamais seremos radicalmente encontrados por Deus. Enquanto não reconhecermos a nossa distância de Deus, enquanto não reconhecermos os nossos pecados e as nossas iniquidades, jamais poderemos ser encontrados por esse Deus resgatador. Mas aí nós chegamos, segunda questão que me saltou aos olhos nesse texto, que é o modo como Cristo é revelado. No primeiro momento, fala-se a respeito de quem somos nós, ou de quem eram os personagens nesse texto. Ovelhas perdidas, dracmas perdidas e 2 filhos perdidos. Mas como é que Cristo se revela em cada uma dessas histórias e para cada um desses públicos? Em primeiro lugar, na primeira história, a história da ovelha perdida.
Cristo se revela como o pastor cuidador, que busca e resgata a ovelha perdida. Perceba o que diz o versículo de número 4 e 5. Quem homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até achá-la, e achando-a, põe sobre os seus ombros, cheia de júbilo. O que que Jesus está dizendo aos publicanos e pecadores que estão longe, não apenas lá, mas também hoje? De que Ele é o nosso pastor. Ele é o pastor que protege, que cuida, que guarda, que guia a tua vida, a minha vida, a nossa caminhada, a nossa existência, a nossa família, o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro. Ele é o pastor que cuida e zela da tua vida. Glorificado e bendito seja o nome de Jesus. O que Cristo revela acerca de si mesmo nesse texto é que Ele é o pastor cuidador. Aleluia. Ele é o pastor que vai atrás da ovelha perdida. Não importa o quão longe essa ovelha chegou. Não importa o buraco mais profundo que essa ovelha se encontra. O bom pastor, o pastor Jesus Cristo, Ele vai atrás dessa ovelha. Glorificado e bendito seja o nome de Jesus. Basta que nós lembremos, meus irmãos, de onde o bom pastor foi para te encontrar e para me encontrar. Até onde o bom pastor foi para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui louvando e bendizendo ao nome de Jesus, adorando ao pastor dos pastores, celebrando junto com o rebanho desse pastor e podendo adorar e bendizer o seu santo nome. E somente aqueles e aquelas que foram encontradas por esse pastor, se você puder, adore ao nome de Jesus nessa noite. Porque um dia esse bom pastor te encontrou, me encontrou, nos encontrou, e é por isso que nós estamos aqui. Na segunda história, a história da dracma perdida, Cristo vai se revelar como alguém zeloso, na figura de uma mulher, que cuida da sua casa, e procura tão diligentemente essa moeda, até o ponto de encontrá-la. Versículo de número 8, capítulo 15. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia. Olha só, acende a candeia, varre a casa e faz o quê? Busca com diligência até achar. Nessa segunda história, agora Cristo vai se revelar como um Deus zeloso. Ele vai se comparar a uma mulher dedicada que ao perder a dracma não descansa até encontrar essa moeda de valor. E meus irmãos, eu não sei se vocês conseguem entender a verdade profunda que está aqui nesse texto, mas é o fato de que eu e você também somos chamados por Deus como pessoas que têm valor, como pessoas que têm importância, como pessoas que têm dignidade, mas que por causa do pecado nós estamos perdidos, mas que por causa do pecado nós estamos afastados, jogados. Mas glorificado e bendito seja o nome do nosso Deus, porque Ele é um Deus zeloso, e é um Deus que vai atrás das nossas vidas, independente da circunstância, dos problemas que estejam ao nosso redor. Esse Deus que é zeloso, esse Deus que vai atrás como essa mulher zelosa dentro da sua casa, é o Deus que te lembra que você tem valor. É o Deus que te lembra que você é importante para Ele. É o Deus que te lembra que, por mais que outras pessoas não te deem a dignidade que você precisa ou merece, existe um Deus que vê em você um valor inestimável, e esse valor é tão precioso que Deus está determinado a te buscar, a te resgatar, onde você esteja, porque você é precioso e preciosa para Deus. Glorificado e bendito seja o nome de Jesus. Será que a gente pode dizer isso para quem está do nosso lado? Vire para uma pessoa que está do seu lado e diga assim: você tem valor, você é importante para Deus, e você é tão importante, você tem tanto valor para Deus, que esse Deus zeloso, Ele vai ao teu encontro para te resgatar. Glorificado e bendito seja o nome de Jesus.
Mas nós temos a terceira história, a história dos dois filhos. E nessa história, Cristo se apresenta, não mais como pastor, não mais como alguém zeloso, mas se apresenta agora como um pai amoroso. O texto de Lucas capítulo 15, versículo de número 20, vai nos dizer exatamente isso. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e o seu pai se moveu do quê? De íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço, e o beijou. Glorificado e bendito seja o nome de Jesus. Como é que Cristo se revela? Como é que Cristo se manifesta a esses filhos que estão perdidos nessa terceira história? Ele vai se revelar justamente como Pai. E o que Ele quer nos dizer nessa noite em nome de Jesus? É que o mesmo Deus que é pastor, o mesmo Deus que é aquele zeloso, é o Deus que também se revela a mim e a você nessa noite em nome de Jesus, como um Pai amoroso que nos ama incondicionalmente. Incondicionalmente. A despeito do nosso pecado, do nosso erro, da nossa iniquidade, da nossa transgressão, Deus nos lembra de que Ele é o nosso Pai. E eu e você somos os seus filhos. Nós não somos qualquer tipo de gente. Nós não somos órfãos desamparados. Eu e você somos filhos do Pai Celeste. Quantos filhos do Pai Celeste nós temos aqui nessa noite? Louvado e bendito seja o nome de Jesus. O Deus que é pastor, o Deus que é aquele zeloso, é também o Deus Pai. O Deus que resgata ao abrir o seu coração e manifestar amor, perdão, misericórdia, restauração para os seus filhos. Glorificado e bendito seja o nome de Jesus. E nessa noite, meus irmãos, eu quero mais uma vez lembrar para você que o Deus que te trouxe a esse culto, o Deus que te trouxe a essa reunião, lembra para você que Ele é o teu pastor, Ele é aquele que zela pela tua vida, e Ele é o teu Pai celestial. Louvado e bendito seja o nome de Jesus. Mas há uma terceira questão, e eu já estou me encaminhando ao final dessa mensagem. Os músicos já podem se aproximarem em nome de Jesus, que eu quero destacar nesse texto. A primeira é aquela que nos fala quem somos em cada um desses textos. A segunda é como Cristo se revela nesses textos. Mas há uma terceira coisa, pastor Antônio José, que é muito interessante observar nesse texto, e eu admiro aqui, meus irmãos, o senso de humor de Jesus. O senso de humor de Jesus, com relação aos acusadores que tinham apontado o dedo para ele. Porque vocês lembram o que os acusadores, os fariseus e publicanos, tinham dito a respeito de Jesus? O que foi que eles disseram? Que Jesus andava com pecadores e que sentava à mesa com eles. Olha que interessante. Perceba como é que Jesus vai encerrar cada uma dessas três histórias. A primeira história, a história da ovelha perdida. Versículo de número 6, diz que quando esse pastor encontra essa ovelha perdida, leia comigo, versículo 6, o texto diz: e chegando em casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Ora, os publicanos e os fariseus, os fariseus e os escribas, estavam justamente acusando Jesus de que ele andava com pecadores, de que ele sentava à mesa e comia com pecadores. E aí Jesus vai concluir cada história falando exatamente da mesa. E ele termina essa primeira história falando isso. Na segunda história, versículo de número 9, na história da dracma perdida, olha que interessante. A história diz que quando essa mulher encontra a moeda perdida, versículo 9, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Na terceira história, que é a história dos dois filhos perdidos, versículo 22 e 24, o que é que o pai faz
quando o filho pródigo volta para casa? Respondam para mim. Ele faz um banquete, 22 a 24. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilho, ponde um anel na mão, sandália nos pés, trazei o bezerro cevado, matai, comamos e nos alegremos, porque este meu filho que estava morto, reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram ao quê? A se alegrar. Tanto na história da ovelha perdida, como da dracma perdida, como dos dois filhos, o que é que acontece justamente no final da história? Aquilo que justamente os fariseus e escribas estavam acusando Jesus. Jesus chama todo mundo para quê? Para uma festa. Aleluia. Jesus chama todo mundo para comemorar, gente. Aleluia. E o que isso diz para mim e para você? Meus irmãos e irmãs, escute essa palavra da parte de Deus em nome de Jesus. É que quando eu e você nos deixamos ser achados por esse Deus resgatador, quando eu e você somos encontrados por esse Deus pastor, esse Deus zeloso, esse Deus que é pai, esse pastor, esse Deus zeloso, esse pai, ele não nos recebe com condenação e com repreensão. Esse Deus que nos resgata, ele não vai nos receber agora apontando um dedo na nossa cara. Pelo contrário, o texto está dizendo que todos aqueles e aquelas que se dispõem a voltar ao pastor, à casa e ao pai daquela família, serão recebidos com uma grande festa. Glorificado e bendito seja o nome de Jesus. O que o texto está dizendo, o que o Evangelho, através dessa parábola, da parábola do Deus resgatador, está nos dizendo, é que Deus está te esperando. Deus está nos esperando, de braços abertos, para festejar juntamente conosco, o seu, o meu, o nosso regresso à casa do Pai. Aleluia, glorificado e bendito seja o nome de Jesus. E a última questão que eu quero colocar aqui para vocês, e com isso eu fecho a ministração da palavra de Deus nessa noite. É como, à luz desse texto, nós respondemos no coração a esse Deus resgatador que vem nos encontrar, que vem ao nosso encontro. E perceba que, de igual modo, cada uma das três histórias apresenta o mesmo argumento. Leia comigo, Lucas 15, 7. Digo-vos, primeira história, a ovelha perdida, que assim haverá alegria no céu por um pecador, sublinha essa palavra, que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Na segunda história, a história da dracma perdida, versículo de número 10, diz o seguinte: assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que o quê? Se, diga mais alto, meu irmão, se arrepende, sublinha essa palavra. Terceira história, a história dos dois filhos, versículo 17 e 18, falando sobretudo do primeiro filho, e caindo em si, ou seja, arrependendo-se do que tinha feito. O filho disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, dir-lhe-ei: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti. O que essas três histórias, o que a parábola do Deus resgatador nos ensina, meus irmãos, é que a única condição para que a gente possa ser resgatado por esse Deus que é Pai, por esse Deus que é zeloso, por esse Deus que é pastor, é justamente nos arrependermos da nossa condição perdida e errante. Se nós estamos numa viagem, meus irmãos, nós só podemos encontrar o caminho certo se reconhecermos que nós estamos no caminho errado. Se nós estamos no rio, numa piscina, no mar, e alguém joga uma boia para a gente só vai pegar essa boia e reconhecer que precisa dela
se a gente de fato reconhecer que a gente está afundando e que a gente está se afogando. E aí, diante disso, nós temos apenas 2 caminhos. E eu quero encerrar e quero orar com a igreja de Jesus nesse instante. O primeiro caminho é o caminho pelo qual nós somos trazidos e achados pelo próprio Deus, como no caso da ovelha e da dracma. Porque tem casos e situações em que a gente se colocou num buraco tão fundo, que a gente chegou tão longe de Deus, que o bom pastor precisa ir ao nosso encontro e precisa trazer a gente nas costas. Por quê? Porque a gente chegou tão longe dele, a gente foi para tão distante do pastor, que ele precisa nos buscar e nos trazer. E às vezes ele faz isso de maneiras variadas. Às vezes ele chama, como a gente costuma dizer, né, pastor? Pelo bem, mas às vezes ele costuma também chamar pela luta, pela tribulação. Todos nós conhecemos esse tipo de chamado. Mas existe uma segunda forma, está aqui nesse texto também, pelo qual nós podemos nos arrepender e chegar diante desse Deus pastor, zeloso e pai, que é o caminho do filho pródigo, que é o caminho do filho que saiu de casa, que um dia, ele caiu em si, e quando ele caiu em si, que ele se arrependeu da loucura e da insanidade que ele tinha feito, ele disse: eu vou fazer o caminho de volta, eu vou voltar para casa, eu vou voltar para o lugar que eu nunca deveria ter saído. E nessa noite, em nome de Jesus, com a permissão do nosso pastor, eu quero te convidar a ficar de pé. E eu quero te fazer um convite nessa noite. Quero fazer, na verdade, 2 convites. O primeiro convite é o convite para aqueles que se entendem como participantes do grupo dos publicanos e dos pecadores. É gente que se entende pecador. Diz: irmão Vitor Bueno, realmente, de fato, eu sou uma pessoa coisa ruim. Eu tenho um passado, eu tenho uma história, eu tenho coisas que eu fiz na minha vida que de fato eu me arrependo e eu não sou digno. Mas eu quero fazer também um convite àqueles que são, quem sabe, fariseus e escribas, que acham que estão perto de Deus, que acham que estão perto de Jesus, mas na verdade, como a gente viu no texto, eles estão longe, eles estão igualmente perdidos, eles estão igualmente distantes. E em nome de Jesus nessa noite, se você por acaso se identifica com algum desses grupos, com alguém que está perdido, estando longe, ou como alguém que está perdido aqui dentro da própria igreja, eu quero te convidar com fé, em nome de Jesus, a vir aqui na frente, porque nós vamos orar junto. Na verdade, nós vamos cantar primeiro, e quando a gente finalizar a primeira parte da estrofe desse louvor, nós vamos orar juntos por você que quer fazer o caminho de volta para casa. Eu quero orar por você que entende que assim como publicanos, assim como pecadores, assim como fariseus, assim como escribas, todos nós, nenhum de nós escapa, estamos perdidos longe de Deus, mas glória a Deus e aleluia, porque Cristo, o Deus resgatador, o Deus que é pastor, o Deus que é zeloso, o Deus que é pai, está aqui nessa noite, para realizar, meus irmãos, a festa mais bonita e maravilhosa, que você jamais pôde pensar ou participar. Eu te garanto, que se você abrir o seu coração, se você se dispor a ser encontrado por esse Deus resgatador, se você se colocar a vir aqui à frente para receber a oração em nome de Jesus, Deus vai te receber de braços abertos, o Pai vai te receber de braços abertos, não para te acusar, não para te condenar, mas para festejar o filho que estava longe, perdido e morto, e agora reviveu, porque está de volta à casa do Pai. Vamos cantar nessa noite juntos em nome de Jesus?